picked him and proudly in fourth. And Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Velaka, the 20-year-old, getting the silver. Olá a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos então ao nosso terceiro episódio do Tricast. Este é um episódio especial porque não contávamos gravar já nesta semana, só para a próxima. Conseguimos aqui gravar aqui mais um podcast a pedido de algumas pessoas. Como vimos que a malta está motivada, decidimos dar-lhes uma prenda, já no início. Mas não é para se habituarem. Exatamente, não se habituem. Exato. Então, para o nosso terceiro episódio, nós gostávamos de responder a questões que fizeram e falar também um pouco sobre o que foi o Ironman do Dubai. Antes de mais, acho que era importante salientarmos as visualizações que temos tido, que me têm deixado bastante satisfeito. Obrigado. Não sei o que é que... Agradeço desde já. Tem sido bastante bom e acho que a malta tem gostado e isso é o mais importante para nós. É que a malta goste e que veja e que, como dissemos sempre, que aprenda alguma coisa em todos os episódios e que seja interessante para ouvirem. E pronto, e cá está, também queríamos agradecer-vos, não é, Hugo? Sim, tivemos assim, para deixar os números assim no ar, 1012 views no YouTube entre os dois vídeos, 665 no primeiro episódio e 360 até agora no episódio com o Lino Barruncho, e no Spotify temos também tido bastantes visualizações, e pronto. Sendo que aí o Lino é onde se destaca mais, tem mais visualizações que o primeiro episódio. Sim, o primeiro episódio tivemos muito mais no YouTube que no Spotify, no segundo já estão muito mais próximos. Mas pronto, obrigado pessoal, basicamente é só isso que queremos dizer e espero que continuem a ouvir e a gostar. Portanto, okay. Acho que agora vamos passar para as questões, não é, Hugo? Sim, temos novamente aqui cerca de 8 questões para responder. Muitas delas são mais abertas que outras. A primeira delas é como saber quando estamos preparados para uma prova? Boa pergunta. Posso eu começar a por responder? Só assim por alto, porque isto acho que vai depender um bocado de pessoa para pessoa e do que quer para quer. Do que nós achamos até. A opinião de cada um pode ser diferente. Portanto, isto depende das idades, acima de tudo, também. Portanto, se uma pessoa mais nova, por norma, fisicamente, e se quer fazer um triatlo é porque fisicamente já tem alguma condição. Se uma pessoa com alguma mais idade, e não precisa ser assim muito mais velho, convém ter atenção também ao esforço, que às vezes o corpo pode estar menos habituado e pode sofrer mais. Dito isto, primeiro é treinar e ter o mínimo à vontade com, acima de tudo, a natação, porque natação de triatlo, como quem conhece o triatlo, é uma natação de impacto. Nós podemos apanhar algum género de porrada, às vezes pode doer, outras vezes pode doer. Pessoalmente nunca doeu muito, mas pode acontecer e conheço quem aconteceu. E, portanto, ou seja... Primeira prova, escolham um super sprint. Se forem da zona de Lisboa, triatlo de Oeiras é o melhor triatlo para se começar, porque aquilo é relativamente simples, há muita gente. Portanto, triatlo de Oeiras, super sprint, fazer as coisas com calma. Esqueçam objetivos, o objetivo é fazer e acima de tudo, e temos uma questão que daqui a bocado vai ser também, vou abordar este assunto que para mim é muito importante, acima de tudo, divirtam-se. A partir do momento em que não se estão a divertir, esqueçam, não vale a pena. Sim. Isto nós já falámos um pouco também no primeiro episódio, noutra questão, e esta questão acaba por ser uma questão muito aberta, porque lá está, um atleta de alto rendimento também quer saber se está preparado para a prova, e estamos a falar de um preparado diferente, ou seja, se vou conseguir atingir aquele ritmo na corrida, se vou conseguir meter aqueles números de power na bicicleta. Esta pergunta, num ponto de vista de um atleta iniciante, para mim é o que tu disseste, é estar à vontade a cumprir as distâncias, ter uma à vontade mínima a nadar e não entrar em pânico numa partida de natação. E se estivermos a falar do ponto de vista de um atleta mais avançado, eu acho que é como numa maratona. Se tu queres correr uma maratona abaixo das 3 horas, tu tens de correr confortavelmente num determinado ritmo. Ou seja, tu tens indicadores no treino que te vão dizer se tu estás ou não preparado para fazer aquele ritmo na maratona. Não podes querer correr a 5 km na maratona e fazer treinos de séries a 5,30, 5,40.
desconfortável, portanto é um bocadinho essa a lógica e aplica-se depois a partir daí para todos os níveis de atletas. Exatamente. É isso mesmo. Eu não tenho muito mais a acrescentar sobre isto, é um bocado lá está, foi a nossa opinião. Acho que no final do dia também, siga-se, se têm vontade de fazer uma prova, se já estão preparados para a prova, sigam. Sim, o mais importante e atenção, é começar. por norma, quem quer começar está numa equipa, está com algum treinador, falem com o vosso treinador saberá melhor do que ninguém se é possível vocês fazerem já uma prova, se têm que esperar mais um bocado, porque às vezes também tentar fazer alguma coisa de cabeça pode correr Pode não mal. ser bom. Não, Pode correr dar uma mal, má experiência. Exatamente, é isso mesmo, pode dar uma má experiência, e uma má experiência depois leva a que se calhar nunca mais queiram fazer nada. E afinal foi só uma má experiência que depois foi derivada de falta de treino, de falta de preparação para fazer uma prova deste tipo. Eu já vi pessoal que quer fazer como primeira prova de triatlo um half e um Ironman e manda só de cabeça. Sim. E, é claro que isso não vai dar, infelizmente, não é assim que mas as coisas acredita funcionam. Pronto, isso é o que logicamente não deve de acontecer, mas acredita que temos gente a ouvir, e eu até conheço pessoas que estão a ouvir aqui o podcast, e que o primeiro triatlo deles foi um 70.3 e o segundo foi um Ironman. Mas calma, só com que são algum treino. pessoas com background. Sim, são pronto. pessoas com algum background, ou já fizeram maratonas, ou já fizeram alguma prova de endurance, porque lá está, uma coisa é tu estares 1 hora a correr, outra coisa é tu estares 10 horas, 12 horas, 13 horas sob esforço no Ironman. Isso é que é muito complicado e tens de ter um background para conseguires ir logo de cabeça para uma prova dessas. Exatamente. Acho que é basicamente isso. Pronto, passamos aqui para... vamos passar aqui para a segunda questão. Portanto, tivemos uma prova no fim de semana passado, um duatlo, e alguém nos pergunta em relação a uma prova do duatlo, qual é que é a diferença e as vantagens de deixar 2 ténis no par de transição? Hugo, queres que tu começar? É assim, acho que esta é um bocado para ti. Não, esta pergunta tem muito a ver com o que aconteceu no fim de semana passado, em que eu, por acaso, levei 2 ténis e acabei por vir a ter uma penalização que me levou depois a uma desqualificação posteriormente por eu não ter parado na penalty box, que me levou à desqualificação. Não vi a penalização. Exatamente. E, portanto, a primeira coisa que eu digo é muito bom levarem 2 ténis, mas metam o primeiro par no cesto para não correrem o risco de acontecer a minha situação. Mesmo que vos digam o contrário, atenção. Pronto, isso aí já... Mas lá está. Isso aí vão sempre dizer que tu tens de saber o regulamento e pronto. Exatamente, e é verdade. Mas vamos passar isso para a frente e, assim, no meu ponto de vista, eu nunca tinha usado e gostei muito de o fazer. Porquê? Porque podes levar os primeiros ténis muito mais apertados. Eu, no meu caso, levei os ténis num aperto muito superior, algo que eu não podia fazer se depois fosse correr novamente com eles, para não perder demasiado tempo a calçá-los. Não Portanto, esse foi o primeiro ponto, exatamente. E eu levei os ténis de carbono para a primeira corrida, e na segunda corrida, devido ao percurso ter muitas mudanças de direção e ter muita terra batida, eu preferi levar um ténis mais raso, mais rápido para esse percurso, e que também, por outro lado, eu pudesse os ter preparados para eu fazer uma transição rápida. Exatamente. Tu já tens os ténis ali, como num triatlo, totalmente abertos, com a palmilha para cima, e é só calçar e seguir. Exatamente. E, portanto, essas foram os pontos que me levaram a fazer isto, e acho que volto a repetir, mas metendo o primeiro par no cesto. Exato. Pronto, o Hugo até já foi, isto já é muito profissional para mim, que ele até escolhe os ténis através do piso. Isso para mim é impressionante e mostra a atenção ao detalhe. Mas pronto, a parte mais natural é a parte da transição, teres os ténis preparados para a transição, e isso também tem tudo a ver com o tipo de ténis que é. Por acaso eu até posso mostrar aqui os ténis que eu usava nesse caso. Isto agora quem vai estar sem vídeo não vai perceber, mas eu descrevo mais ou menos. Portanto, eu tenho um espuma e uns Nike na mão. Se eu correr só com o espuma, a parte de cima do ténis vai para baixo. Eu, para fazer uma segunda transição, não vou conseguir fazer uma transição tão rápida. A palmilha. Exatamente, a palmilha está para dentro. Ao passo que se eu tiver alguns preparados, por exemplo, estes Nike como estão aqui, rapidamente farei uma transição muito mais rápida. Ou seja, em vez de perder, se calhar, 10 segundos na transição, vou ganhar 5 ou 6 comparado com os meus adversários. Acho que, em termos de transição, nota-se bastante a diferença.
Portanto, acho que é isso, e pronto, e o Hugo ainda adicionou aqui a parte, e muito bem, muito acima do que eu pensaria, que é a parte de ver bem o percurso e perceber qual é o melhor ténis para aquele percurso, pronto. Portanto, acho que esta resposta está muito bem respondida. Sim, até eu já aprendi. A única coisa que eu acho que podíamos fazer uma ponte era para as provas de triatlo, ou seja, uma dica que podem usar se forem triatletas a começar é prepararem muito bem o ténis que vão correr. Para quando vêm da bike já terem o ténis aberto, seja colocar para o talco para, por exemplo, não fazer bolhas, abrir o ténis o melhor possível, deixá-los o mais bem posicionados, porque esses pequenos segundos depois fazem muita diferença no fim da prova. Exatamente. Esses pequenos segundos podem fazer mesmo muita diferença. E pronto, acho que... Seguindo para a terceira pergunta, esta é uma pergunta que eu acho que é bastante importante de ser respondida e eu acho que é útil para muita gente que nos está a ouvir, que é dicas para conciliar o estudo com o treino. É tão simples que eu só tenho uma resposta para essa pergunta. Eu não consegui. E admiro toda a gente que o consiga. E digo logo aqui, o Hugo está a estudar e a treinar, portanto, logo desde já o Hugo, e depois pessoas que eu tive que convivi muito mais, que é o caso da Vera Violaça, que pá, é espetacular, a tirar medicina e a treinar como ela treinava, porque a Vera treinava muito bem, é muito focada, tal como o irmão, portanto é sem dúvida louvar. E também conheço outra pessoa, apesar de não ter tanta... Ou seja, nunca convivi tanto com ele, mas o André. O André Dias. O André Dias, também, exatamente. Também temos o Afonso do Canto, que também está a tirar a medicina. Afonso do Canto, exatamente. E estamos a falar tudo de atletas de alto rendimento que treinam 20, 25 horas semanais e que estão num curso de medicina. Portanto, claro que não há ninguém melhor para falar disto do que eles, porque claramente há cursos que exigem mais que outros, toda a gente sabe disso. E portanto eles de certeza que têm estas dicas todas muito melhor aprimoradas do que eu e que tu. Exatamente. Mas eu acho que a principal coisa é a organização. Isto é um bocado clichê, mas organização e planeamento eu acho que é o fundamental. Um triatleta já por si já é organizado. Se for um bom atleta, convém ser organizado. Estás-te a rir, mas de certeza que podias não ser muito organizado, mas tinhas alguma organização, senão nunca tinhas chegado onde chegaste. Sim, concordo de certa forma, sim. E portanto, organizar muito bem, vocês saberem perfeitamente a vossa semana e saberem qual é que é o momento em que eu tenho tempo para estudar. E realmente nesse tempo aproveitarem para estudar, saberem o que é que têm de fazer, porque se têm aquele tempo e depois ainda estão a perder tempo a perceber o que é que têm de fazer e não estão organizados, vão perder ali muito tempo. E não vão aproveitar os furos que possam ter. E eu acho que o triatlo, se não for num caso extremo em que estás mesmo sem tempo, até ajuda a tu próprio estudares mais, porque tens pouco tempo, sabes que o tempo que tens de aproveitar ao máximo. Exatamente, exato, é isso mesmo. É isso. Ou seja, é tudo uma questão de organização e depois... É claro que uma pessoa que está a querer treinar e a estudar e a querer levar as duas coisas ao mais alto nível, vamos dizer assim, que é o caso, por exemplo, do Afonso do Canto e da Vera, do Afonso do Canto e da Vera. Há coisas que vão sempre ser que se abdicar, portanto também temos que estar preparados para isso e pessoalmente se calhar isso é um dos meus problemas, a minha organização que eu estava aqui a rir, a minha falta de organização é porque eu também tinha a cabeça às vezes em muitos outros lados e que não deveria. E eu, consigo reconhecer que esse é um erro e também vejo e admiro as pessoas que conseguem combater isso ou conseguem se organizar a esse ponto. Portanto, o Hugo disse bem, é tudo uma questão de organização e nada mais. E o triatlo, pronto, acho que a malta consegue se organizar. Sim, e aproveitar muito, eu acho que é aos fins de semana. Eu aos fins de semana era quando conseguia, porque normalmente treinas de manhã, à tarde normalmente não treinas, e é aproveitar esses períodos. E outra coisa que eu também queria dizer que é, vamos supor que vocês têm 3 horas disponíveis e têm de fazer 1 hora de corrida. Por que não estudar 1 hora, correr 1 hora e a seguir a correr 1 hora estudar mais 1 hora? Ou seja, conseguem aproveitar o treino para até darem ali uma quebra, um intervalo em que vocês vão acabar por se desligar um bocadinho e vão assimilar muito melhor. Eu sempre usei, quando possível, isso e acho que funciona super bem. Estudar, depois treinar e depois voltar a estudar já com a cabeça muito mais
limpa e despreocupado de ter outras coisas para fazer. Aqui está, isto foi mesmo uma dica, pronto. Que era o que, se eram isto que pediam, aqui está uma dica já também. Não, mas quando vier, Vale a pena quando vier tentar. aqui alguém que tenha mesmo um curso muito, muito exigente e um horário muito restrito, e depois pessoas que estejam também a trabalhar, a conciliar trabalho e treino, que existe imenso, todos os age groupers praticamente, aí sim podemos vir a ter opiniões e dicas diferentes e mais Exato. avançadas até. Muito bem, próxima pergunta, número 4. Acham que vamos ter atletas portugueses nos Jogos de Paris? Se sim, quais? É assim, de certeza, pá, só se tudo corresse muitíssimo mal é que não teríamos atletas nos Jogos de Paris. Sim, Agora a a primeira questão... pergunta é quase retórica. Exato. Agora, quantos é a questão? Na minha opinião, acho que, e como o Lino disse a semana passada, Sim, 3 é isso, homens, falámos. 2 mulheres é o objetivo e eu acho que é possível, tendo em vista o panorama de atletas que temos neste momento. Quais? Epá, quais? Eu tenho a minha opinião. Difícil. Epá, e exato, é difícil e a opinião depende das pessoas para pessoas e de quem gostamos e etc, etc. Sendo que, não sei se vale a pena dizermos ou não, mas eu, raparigas, Mel e Maria Tomé, pronto, eu posso dizer, e depois ali nos homens, eu acho que, eu diria que vai ser um Vasco Vilaça certo, o Vasco está fortíssimo, um Batista, e eu apostaria ainda num João Pereira, honestamente. Sim, eu acho que sim. É Eu a acho minha que se levarmos, opinião. eu acho que se no setor feminino levarmos 2 atletas, eu acho que 3 é impossível. Não é impossível, mas nós levámos uma, portanto, passar de 1 para 3 é muito ambicioso. Eu acho que 2 seria já fantástico e vai estar ali muito em torno de 3 atletas, que acho que é a Maria Tomé, a Melanie e provavelmente a Helena também, Helena, se não sim, tiver também, claro. muitas lesões, tendo em conta resultados que já teve, poderá também estar E a experiência. nessas 3. Que apesar Sim, de tudo, exatamente. a Helena já tem experiência nas provas lá fora, o que isso também conta Exato, bastante. em WTS. Exatamente, portanto isso conta, também é verdade. Nos homens é um bocadinho o que falámos com o Lino. Há 4 atletas que estão claramente num patamar superior, que é os atletas mais experientes, João Pereira e João Silva, e depois os atletas que estão a aparecer mais, Batista e Vasco Vilaça. Acho que concordo contigo, Vasco Vilaça, se não tiver lesões, é certo, ou em princípio vai ser atleta em Paris. E depois, dos outros 3, era bom que 2 conseguissem ir, e depois logo se verá, não sei. Eu acho que há outros nomes, como o Lino disse, há outros nomes que vêm à cabeça, mas acho que para Paris ainda é cedo. Exatamente, sim, exatamente, é isso mesmo. Eu acho que tem de isso ser mesmo. será entre estes 4 nomes, e a aposta eu acho que tem- independentemente de quem for, levar 3 vai ser sempre fantástico. Seja quem Exatamente, for. sim, exatamente. Se conseguimos levar 3, isso já é espetacular. E lá está, os outros nomes que aparecem à cabeça, importa, porque honestamente, só se corresse tudo muito bem, e nós podemos estar daqui a um ano a falar completamente surpreendidos e ter uma ideia diferente, mas acho Sim. que vale a pena pensarem para a frente e mesmo ganharem experiência para depois 2024 aí sim serem realmente candidatos a ir a uns Jogos Olímpicos, que eu acho que 2024 não. 2028. 2028, exatamente, aí sim 2028. aí sim vamos ter, se calhar, ainda mais atletas a Aí vai poderem ter uma ir. mudança grande. Exatamente. Acho que esta pergunta está despachada. Exato. Portanto, quinta pergunta. Qual a modalidade que mais gostam no triatlon? Hugo, começa aí por ti que eu quero ouvir. Sim, isto é uma pergunta pronto, pessoal para nós os dois. Exatamente. No meu caso, eu pensei nesta pergunta e fiquei um bocadinho indeciso entre o ciclismo e a corrida. A natação... Já agora deixa-me perguntar, qual é que gostas mais? É o ciclismo ou a corrida? Não, eu estava a responder, eu vou dizer corrida, portanto a corrida, mas fiquei muito na dúvida porquê? Porque se me disseres, se calhar preferes ir fazer um treino de ciclismo com um grupo ou ir correr, é assim, se calhar prefiro pedalar em grupo. A questão é, eu se pensar, vamos dizer que eu estou sem planeamento e estou de férias, o que é que eu treino? Eu treino corrida. Portanto, nesse ponto de vista, eu sinto que é a modalidade mais natural para mim, aquela que eu sozinho faço mais facilmente. Porque eu andar de bicicleta sozinho, se não tiver de o fazer, não sei se faço.
Natação eu ponho de parte porque, apesar de eu não desgostar da modalidade, eu tenho de admitir, eu faço a natação com o objetivo de ter um bom rendimento nas provas. Não tenho propriamente uma vontade de ir para a piscina. Exato. Mas claro que quando está a sair bem o treino, toda a gente gosta de nadar e tudo mais, mas não seria nunca natação. Ciclismo, adoro assistir. Se me perguntares, preferes assistir à Maratona de Nova Iorque ou assistir à etapa do Tour de France do Alpe d'Huez? Prefiro muito mais ver a Volta à França, as dinâmicas. É incrível. Para mim, ciclismo para ver desporto é ciclismo. Mas praticar, e também por ser o meu melhor segmento, tinha de ir para a corrida. Ok. E no teu caso? Abordaste a questão mesmo que eu queria, que é entre o gostar e o que gostas mais de treinar. Ou seja, para mim, quem me conhece como atleta, eu era muito bom nadador e bom corredor, odeio treinar natação. Era o meu melhor e eu odeio profundamente treinar natação. Não gosto nada e obrigado, Lino, por os treinos terem o tamanho certo na altura. Foi a única coisa que me fez gostar mais de natação outra vez. Quanto é que faziam? Quanto é que Treinos de Lean, nunca chegam aos 6.000 metros, só ocasionalmente, e isso para mim é o tamanho ideal, obrigado. É mais que isso, sendo que eu tive, sendo que eu tive uma época em que os treinos não eram abaixo dos 6.500 e havia e ainda me lembro de um mês pelo menos em que todas as quintas-feiras eram 8.000 metros à tarde e 4.000 de manhã. Portanto, sim, como podem imaginar, eu não gosto nada de treinar natação, apesar de nadar muito bem. Agora já não nada nada. Eu acho que temos pessoas aqui a ouvir-nos que estão agora a pensar, 8 mais 4, 12, eu não faço isso numa semana. E tu fazias num dia. Sim, era ridículo. Não era bonito, não era bonito, não era fácil. Isso é muito. Não era fácil. Em termos depois do que me dava mais gosto em prova, em termos de treino, gosto muito de treinar ciclismo porque lá está parte do convívio e gosto muito de treinar corrida. Eu acho que no final a resposta vai ser corrida também, pela simples razão, por exemplo, porque na corrida, num triatlo, quando tu estás bem e tu vais a correr e sabes que estás bem, eu pelo menos... prazer, exatamente, é isso mesmo, dá um grande prazer. Sentes-te quase ali imbatível, no flow, estás mesmo... Exatamente, Exato. É isso mesmo, tu sentes-te imbatível, tu sentes que a qualquer momento tu podes fazer o que quiseres naquela prova, com quem estiver ao teu lado, exatamente, é isso mesmo. Portanto, acho que a corrida no panorama do triatlo, uma pessoa que consegue correr bem, quando chega à corrida e tem o controle, a corrida é fantástico. Exatamente, é impossível a corrida não ser a parte preferida. E treinar corrida também é a mesma coisa, quando tu tens um dia bom de séries ou mesmo um dia bom a correr contínuo, dá muito gosto e é divertido, principalmente se tiveres um grupo. Por exemplo, eu lembro-me que quando treinava com o João Pereira, com o Puras às vezes, nós íamos simplesmente, começávamos voltas de corrida que teoricamente eram voltas calmas e acabávamos quase a fazer corridas. Mesmo já a abrir, eram quase, chegava a um ponto em que era TT, era ao máximo a tirar tempo, e isso dava um gosto do caraças. Fizemos o treino errado, porque era devagar, fizemos. Mas não há nada que tire aquele gosto, e lá está, passado anos, ainda são coisas que eu me lembro pelo gosto que foi. Portanto, acho que também isso é muito importante. Às vezes convém sempre seguir o planeamento, mas às vezes há a diversão, lá está, tem que se sobrepor a tudo. Sim. E acho que, aproveitando um bocado isso que disseste, podemos ir agora para a pergunta 6. Porquê? Porque exatamente. A pergunta é conselhos para iniciantes jovens. E acho que isso é um primeiro conselho, divertirem-se a fazer a modalidade. Não é só para jovens, é para toda a gente, não é só para jovens. Só para jovens, claro. A partir do momento em que eu não me divertisse no triatlo, eu saltava fora. E essa foi uma das grandes razões. Quando eu comecei a sentir que a diversão já não era a mesma, eu saltei fora logo. E acho que isso é o mais importante. Outra coisa, esta pergunta, se não estou em erro, fala no pensar nos resultados. Esqueçam os resultados, lá está novamente, divirtam-se. Se não se divertirem, esqueçam. E só através da diversão e confiarem na evolução e tudo mais é que sim, eu concordo a 100%. Porque e eu acho que isto é uma questão que pode abrir até alguns comentários, que é, faz sentido estarmos a enaltecer muito o campeão nacional de benjamins ou o campeão nacional de infantis? Claro que tem de haver o campeão, percebes? Mas eu acho que há miúdos que em infantis e benjamins já estão obcecados com o primeiro lugar, sendo que
isso não é importante. O importante é tu fazeres bem a transição, é teres uma boa técnica de nado, teres uma boa técnica de corrida, estares-te a divertir e lidares bem com o ambiente competitivo, ou seja, não seres aquele miúdo que está ali antes da partida a chorar, como nós vemos em muitas situações, porque Tem casos desses, demasiada pressão dos pais, e demasiada não os pressão próprios, dos treinadores e não os e amigos. próprios. E claramente, e eu acho que isso é fundamental, todas as equipas de triatlo terem na cabeça que o mais importante é quando o atleta chega a cadete, a chegar a júnior, aí então começar a meter volume e a pensar nos resultados. Mas até lá, pensar no processo sempre. Sempre foi pensar no processo, mesmo quando és atleta de elite, tens de pensar no processo e não só no resultado. Mas claro que aí já tem de haver um balanço dos dois. Em Benjamin, infantil, com 10 anos, 11 anos, estares a pensar, tenho que correr a 4 km esta corrida. Isso é ridículo. Para mim isso não existe. Este aqui, quem sabe, eu sou treinador neste momento dos escalões de Benjamin infantis iniciados no Sporting. Ponto número 1, são escalões de formação, não é mais nada que isso. O resultado é importante sair para os miúdos ficarem contentes e eu, do meu ponto de vista, o treinador não pode dar importância aos mesmos, ou pelo menos pode dar pouca importância. Importa, como eu disse, saberem fazer transições. Nós tivemos há uns tempos atrás a primeira prova do campeonato, e tivemos agora outra vez provas, mas a primeira prova é sempre aquela que não sabemos o que é que vai acontecer. E eu tinha os meus benjamins e iniciados, e infantis, benjamins, infantis, exatamente, os meus infantis, uns a subirem de escalão e outros a fazerem prova, e o ano passado todas, são só atletas, são só raparigas, era muito complicado, choravam e tudo mais. E o resultado nunca foi importante para mim, nunca será nestes escalões, acho que não interessa absolutamente para nada. Acho importante saírem os resultados, já está, para também eles terem a noção, mas é para eles, essa parte tem que ser deles, e nós como treinadores temos que também acalmar eles e os pais em relação a esse assunto. Mas eu só disse uma coisa às minhas atletas benjamins e às infantis, que foi: façam a melhor transição possível. Era a única coisa que eu queria. Saíram em primeiro, não correram na frente, saíram em primeiro e em quarta transição, com transições bem feitas. Foi só o que eu queria. Até podiam ter saído em último, mas fizeram uma transição bem, foi notório para elas e para os pais e para mim, foi notório, e isso foi a parte mais importante. É só isso que interessa, é a parte técnica. Depois o resto vem com o tempo. E isso, tudo o que seja componentes mais técnicas, natação, extremamente importante. Não importa se ganhas a correr porque és muito bom ou tens muito talento para correr. Quer dizer, é importante. Mas se não souberes nadar e se não aprendes agora, estás tramado no futuro. Sim. E a mesma coisa com técnica de ciclismo. Isso, a técnica de ciclismo. Por exemplo, eu tenho pena de não ter começado no triatlo mais cedo, porque eu comecei em juvenil logo, para apanhar essa aprendizagem da técnica de ciclismo. Uma coisa que eu agora sinto imensa falta, e portanto nós percebemos isso. Exatamente. O que é mais importante? Formação, eu em Benjamin ou infantil pedalar a não sei quantos watts, ou eu fazer se calhar os retornos sem carregar no travão tanto, ou fazer a curva com a trajetória correta. Não tem comparação. E acho que é fundamental isso. E há outra coisa que eu gostava de dizer, que é, e não vamos estar aqui a especificar muito este assunto, mas há uma coisa que se chama idade biológica, e há atletas que têm uma idade biológica totalmente diferente de outros, e não podemos estar a querer meter os atletas e a compará-los nessas idades exatamente por isso, para não saltarmos etapas de desenvolvimento. E isto, quando trouxermos cá um treinador de jovens, acho que é um tema que tem muito para se falar. Muito. Estão 2, 3 episódios. Estás cá tu e trazer depois um treinador de jovens. Existem vários bons treinadores de jovens em Portugal, e vamos de certeza ter aqui a oportunidade de falar mais sobre isto. A outra questão... Mas já agora, só acabando aqui por responder. Conselhos para jovens em diante. Arranjar uma escola de triatlo? Sim. Arranja uma escola de triatlo. Acima de tudo, arranja uma escola de natação. Se quiseres vir para o Sporting, és bem-vindo. Aqui. Nós aceitamos. E sim, pensa no processo de evolução, vai com calma, porque as coisas, acima de tudo, lá está, diverte. Não penses em resultados. Os resultados são divertidos, sim, sem dúvida, mas acima de tudo, divertem. E só depois. Exatamente. Pronto. Depois, esta questão ela dividia-se em duas, e nós quisemos separar para podermos também ser mais específicos. Conselhos para age groupers. Eu
o conselho que eu apontei aqui como o principal, e acho que existem tantos que eu acho que este para mim foi o que me veio mais à cabeça, que é respeitar as zonas de treino. Eu posso dizer aqui e contar esta situação que me acontece diariamente, que é, eu vou treinar para a Marginal Bicicleta num dia easy. Tenho 1h30 easy e vou aos meus 170 watts, não passa aquilo. É constante a quantidade de age groupers que eu passo durante o treino, e eles vão atrás de mim e depois passam-me e parece que estão-me a atacar, percebes? Essa ideologia que é muito patente em Portugal em alguns age groupers, que é, parece que o treino é uma competição constante e eles não podem ver ninguém e não respeitam as suas zonas de treino e parece que estão sempre a treinar ao mesmo ritmo e acabam por não evoluir por isso mesmo, ou seja, o treino deles não é estruturado e eles acabam por querer competir diariamente com outras pessoas que não estão a fazer nada do que eles estão a fazer, sem qualquer estrutura. Exatamente, bateste no ponto certo. Sem qualquer estrutura. Arranjem uma estrutura, arranjem um treinador que mesmo para os grupos é extremamente importante e arranjem um grupo. Acima de tudo, arranjem um grupo. Porque só assim com um grupo de treino, seja um grupo com malta melhor, e aliás falámos disso com o Lee na semana passada, que ele tem atletas de todos os tipos. Sim. Portanto, arranjem um grupo é muito importante também para se perceberem. E comecem, e desafios é sempre importante. Eu acho que nos grupos o desafio acaba por ser muito importante. Portanto, metam um objetivo a médio prazo. Arranjem um companheiro de treino, um grupo de treino, como tu estás a dizer, treino, e aí exatamente. Então podem ter uma dinâmica de equipa, um convívio. em que podem ter esses pequenos momentos em que se vão a picar, mas estão a fazer o treino que o treinador vos mandou, estão na série a fazer isso, exatamente. não é estar constantemente isso. Aquilo tudo. E eu acho que isso é fundamental, até porque estamos a falar de pessoas que têm age groupers, são pessoas que não são profissionais, têm imenso desgaste ao longo do dia. Se depois estão constantemente a fazer aquele chamado treino a queimar, aquilo vai dar um burnout. E eu sinto que há muitos atletas de age group que têm muitas lesões por isso mesmo. Têm dificuldade em perceber, ok, eu tenho de respeitar o meu corpo e respeitar as intensidades. Claro que tenho de andar rápido, claro que tenho treinos divertidos mais a partir, mas respeitar às vezes aquele treino mais soft e não andar ali com picanços, que é o que eu vejo muito, e acho que é um conselho útil para os age groupers. Exato. Esta pergunta agora é mesmo para ti. Porque é que o David não falou do Clube de Triatlo da Almada no primeiro episódio? Eu acho que esta pergunta foi feita pelo Canas, quase certeza. Eu posso dizer quem é que foi, não foi o Canas, foi o Sávio. Foi o Sávio, era a minha segunda opção, ou era o Canas ou era o Sávio. Então é simples, eu comecei no Belenenses em 2004, de 2004 a 2008, a minha participação no triatlo foi intermitente. Verdade, eu representei o triatlo da Almada, mas nunca foi uma presença muito assídua. Eu nunca fui a treinos, quase nenhum. Contam-se cá pelos dedos de uma mão a quantidade de treinos que fui. Mas é verdade, eu fiz parte do triatlo da Almada, e dentro desse triatlo da Almada, o que importa para salientar, primeiro, o Sávio estava lá já há muitos anos, foi um atleta que teve durante muitos anos e já o conheço há muito tempo, mas dentro do Clube Triatlo da Almada e vindo do Belenenses, sem dúvida foi a minha primeira treinadora, a Maria João Madeira, e aí sim um louvar gigante à Maria João Madeira, que ela era impecável como treinadora de benjamins, na altura que eu era benjamins. Portanto sim, lá está, treinador extremamente importante na minha formação, mesmo quando eu era uma criança de 9 anos, tenho 26 agora, e nunca me esqueço das coisas que ela ensinou, mostrou, etc, etc. Portanto, lá está. E a razão por eu não ter falado do Clube Triatlo da Almada é porque para mim foi uma fase em que eu estava muito intermitente do triatlo. Era um bocado pisca, aparecia para uma prova, 2 por ano. Basicamente eu posso dizer que fiz triatlo em 2004 100%, a época a 100%, em 2008 fiz uma época a 100%, portanto 2004, 2008, e depois só comecei a série em 2012, se não estou em erro, 2011 ou 2012. E a partir daí é que fiquei mesmo a 100% no triatlo. Mas pronto, Sávio, foi essa a razão por eu não ter falado do Clube Triatlo da Almada, porque para mim foi uma fase intermitente, ou seja, nunca me senti que tivesse sido parte daquela família, e aquilo era uma grande família na altura, basicamente. Ok? Acho que atualmente já não há essa equipa, acho que não. Foi uma equipa que eu também, quando comecei a praticar, ainda existia, ainda tinha uma representação muito significativa, mas sei que de um ano para o outro a equipa acabou por desaparecer. Provavelmente acabaram os atletas por ir para outras equipas, isso acontece muito, e a equipa quase
Um bocado como aconteceu com. Não, acho que não vale a pena estar Sim, existem vários exemplos. desapareceram, exato. Foram desaparecendo. A última questão é uma questão, como nós noutra prova fizemos um resumo, desta vez fizemos o resumo de Quinta do Lago, desta vez queríamos ir um bocadinho mais ao triatlo internacional. Porquê? Porque começou a época dos Ironmans e nós temos muita gente a assistir que tem como objetivos o Ironman, e foi o Ironman 70.3 do Dubai, uma prova super competitiva, um Alpha Ironman. Para quem não super está rápida por dentro, também. Distâncias 1900 de natação, 90 de bicicleta e 21 km, uma meia maratona no final. E tivemos um super estreia. Eu tenho quase a certeza que ele fez a estreia, o Martin Van Riel, ele que é atleta de... Sim, ele que ficou em 4º lugar nos Jogos Olímpicos e é atualmente o número 1 do triatlo no ranking da ITU. E ele fez a sua estreia num Ironman a 70.3 e ainda se está para confirmar, mas em princípio vai passar a ser o recorde oficial da distância, com 3 horas e 26 minutos. Brutal. É incrível. Isto os tempos foram o quê? À volta de 1:12 a nadar, não foi? Exatamente, 1:12 aos 100 metros. Isto para mim agora é surpreendente, 47 km hora de média durante 90 km. Isto é impressionante. E uma corrida para uma 7, que dá 3,14 por quilómetro. Fogo, 3,14 por quilómetro, nada mal. Depois tivemos, importa salientar sem dúvida aqui o 5º lugar, né? A pessoa que ficou em 5º lugar, Filipe Azevedo, super prova. Sim, se não estou em erro, fez 3,47, alguma coisa assim? Não, fez menos, mas não vou estar aqui a dizer porque tenho receio de me estar a enganar, eu posso confirmar isso muito rápido. Mas fez menos que 3,47, muito menos. Ok, 3,37, eu acho que foi qualquer coisa com 7. Mas pronto, o Azevedo fez 5º lugar num... Filipe Azevedo faz 3,37. 3,37, era isso. 3,49, por curiosidade, faz o Christian Blumenfeld, em 10º. Foi a surpresa pela negativa. O Azevedo limpou o campeão olímpico. Limpou o melhor atleta atual. Portanto, isto mostra que... E fez uma mega prova, um 5º lugar neste panorama e com esta competitividade foi muito forte. Sim, em segundo fica o Daniel Beckert, que foi 3º nos campeonatos do mundo 70.3 o ano passado. Pierre Lecorre, um atleta também da curta distância, 3º. E em 4º, o Andreas Salvisberg. Para quem está atento à atualidade do triatlo, são 3 atletas, o Pierre Lecorre, o Martin Van Riel e o Salvisberg, que fizeram os Jogos Olímpicos. São atletas da curta distância que estão a começar, alguns a fazer a transição, outros só a fazer um triatlo no início da época, pontualmente. O Van Riel é muito novo. Sim, e era isso que eu ia dizer, que é cada vez mais a teoria de que atletas de curta distância, que façam triatlos olímpicos, que tenham um bom segmento de ciclismo, dão-se bem em distância 70.3. Não em distância Ironman, isso já é outra história, completamente diferente, mas em distância 70.3, devido à proximidade mínima das distâncias, claro que é quase o dobro, mas o treino que eles têm é suficiente para isso. E cada vez, e o próprio Filipe veio da curta distância. Sim. E tem tido e agora está a ter imensos resultados. Exato. Esperou uns anos, mas já tinha tido bons resultados, mas acho que este resultado, sem dúvida, destacou-se muito. Foi bastante bom. Nas raparigas, Daniela Riff em 2º lugar, né? A única que eu conheço, campeão, é a única que eu conheço. Portanto, não sei se tens mais alguma coisa, tens de certeza mais a dizer sobre isso. Não, em primeiro ficou, pronto, claro que tu não estando tão por dentro da longa distância, a primeira classificada é a Laura Philipp, que é uma atleta alemã que tem um segmento de corrida super forte e um segmento de ciclismo super consistente, e ela faz sempre as diferenças na corrida. E, salvo erro, já foi pódio no Ironman do Havaí, portanto já é uma atleta mais da longa distância do que da curta. Daí tu não conheceres. Daniela Riff já passou pela curta distância e deu o salto. A Daniela Riff, eu lembro-me de assistir a provas do Ironman do Havaí em que a Daniela Riff ultrapassava os homens, os profissionais. Portanto, ela tinha um ciclismo, atualmente já está um bocadinho a cair, já não é a mesma Daniela Riff, mas a Daniela Riff no seu prime tem um ciclismo invejável. Exatamente. Completamente invejável. Em 3º lugar ficou a Lotte Lucas. Exatamente.
que é atleta do Estoril Praia, namorada do Filipe Azevedo, Sim, correto? Pronto. e portanto, sim, sim. E portanto o Estoril mete... Foi este, Sim, sim. o Estoril Diz. mete 3 atletas, isto porquê? Porque o Rafa Domingos também faz a prova e faz 4º lugar no seu age group. Exatamente. O Rafa decidiu que correr 21 km não era suficiente, portanto decidiu fazer 1 km a mais. E daí se cá valeu o 4º lugar e não um pódio. Mas pronto, eu falei com Não, ele estava contente neste com o aspecto. resultado. Estava só chateado com essa parte, mas pronto. Não, e há uma coisa aqui na prova do Rafa que eu acho que esse quilómetro pode ficar assim sempre. Claro que ele vai ter tempo para melhorar isso, mas faz 4 horas e 1, ficou a 1 minuto do sub 4, que é uma marca bastante importante, exatamente. já é muito respeito. E 1 quilómetro, a não ser que o Rafa ande a correr a quilómetros a 1 minuto, acho que não acredito. Exatamente. Era impossível não fazer 3,59. Exatamente. Acho que ele fez 4 horas e 1 e alguns segundos, portanto tinha 1 quilómetro, tinha dado Mas perfeitamente. pronto, ele decidiu ir fazer mais uma voltinha pequenina, pronto. E lá está, como estávamos a dizer, o Estoril Praia mete 3 atletas em... 3 atletas num Ironman no Dubai. Num Ironman no Dubai, pronto, apesar de estarem lá todos a viver, mas não interessa, é de parabéns para o E ainda Estoril Praia podia ter também. feito o José Cabeça, acho que também treina lá no Dubai, e portanto também podia ter tido aí outro atleta. Pois é, mas pronto, parabéns ao Estoril Praia também, não é? Também temos que dar aqui os parabéns ao Estoril Praia pelos resultados. Sim, sim. Dois top 5, um top 3 e um top 5 no Dubai. E pronto. E o último tema que eu tinha aqui era, já que estamos numa de falar de recordes e o Van Riel em princípio vai ficar com o recorde porque o antigo recorde era do Blumenfeld, só que era numa prova de 70.3 no Bahrein em que a bike tinha menos 4 km, tinha 86, e daí nós nem entendermos muito porque é que esse recorde foi homologado. Homologado, exatamente. Eu fui ver a regra e diz que a regra é que os percursos podem ter variações até 2%, acho que 4 km, salvo erro, já passa isso. Mas não tenho a certeza absoluta. Mas Portanto, acho que... o que estamos aqui a dizer é que basicamente todos os percursos da Ironman rápidos vão sempre ter menos quilómetros para ver se batem recordes. Pois, isso pode ter isso. Mas acho que este percurso estava bem marcado e acho que era justíssimo ficar para o Van Riel. O Blumenfeld parece que está numa onda de perder recordes, porque o ano passado ele bateu o recorde no Ironman de Cozumel, não sei se te lembras. Sim. Estás minimamente inteirado disso. E depois foi invalidado por causa da corrente. Por acaso tens opinião sobre isso? A distância era bem marcada, mas havia corrente. É assim, será que é justo e não é justo? Ok, fez uma grande diferença, mas a verdade é que nós vamos ver as maratonas. E as maratonas também, se tiveres vento de costas, não interessa, vais fazer a mesma, o recorde vai ser recorde. Para mim a parte mais impressionante do Blumenfeld, pronto, esse recorde é impressionante e esse tempo é muito discutível sem dúvida, porque estavas há bocado a dizer, ele nadou perto de 1 minuto ao 100. Nadar 1 minuto ao 100 é um bocado puxado, realmente, é uma grande diferença. Ou seja, tinha que ser uma grande corrente. E aí sim, torna as coisas um bocado injustas, mas como estávamos a dizer, aquilo é... Uma maratona e também conta os elementos, não interessam, são relativos. Sim, e a questão é que eu acho que, por exemplo, aí entramos um bocadinho no se está bem marcado e ok, há corrente, mas quantas provas é que não têm vento a favor na bike e também faz uma diferença absurda. Também vais tirar tempos, exatamente, mas não vais. Sim, e esta bicicleta em Cozumel, o meu pai já fez a competição e é eu terrível. sei. Era isso que eu ia dizer. É duríssima. A malta não tem noção do quão duro aquilo é. Eu tive lá e aquilo é uma estupidez de umidade. Aquilo é então, mesmo tu muito... ainda sabes dizer melhor que eu. E o calor também, a temperatura. Não, a volta à ilha tem 80 km. Eu fiz volta à ilha com o Filipe Azevedo. Na altura que fomos lá, fomos dar a volta à ilha. Parecia tudo muito bem até 2 terços. Eu cheguei com um empenho, eu ia falecendo. E fomos devagar, honestamente não fomos rápido. Sim. Aquilo é mesmo muito duro, é uma umidade muito, muito agressiva. E o Blumenfeld não é propriamente... Quer dizer, agora de certeza que ele treinou muito essa parte mesmo de ver aos Jogos Olímpicos. Mas o gajo fisicamente não é uma pessoa que em teoria fosse muito bem a lidar com a umidade. Portanto também mostra o treino que ele faz. Que adapta-se a todas as condições. Mas acho impressionante. Aliás, Cozumel tem provavelmente uma das melhores... para termos noção da dureza do tempo, da meteorologia lá,
lembrem-se da final em Cozumel em que o Brownlee ia falecendo quando Sim, pensou sim, cortar sim. uma meta e não era a meta, ele apagou E completamente. não era uma prova de 8 horas, era uma Não, prova não. de 2 horas. Vamos Exatamente. imaginar o que é uma prova de 8 horas, não é? Foi E com 2016. o ciclismo também acho que tem 182 km, ou seja, é ao contrário do problema do Bahrein, em que era curto, aqui é longo. Portanto, acho que por esses fatores, acho que foi um bocadinho injusto esse recorde, na minha opinião. Claro que há sempre outras pessoas que vão ter outras ideias, mas parece que o Blumenfeld está numa das áreas enquanto Portanto, a recorde. achas que ele devia ter tido o recorde? Acho que sim. Acho que este do Bahrein Acho, faz todo concordo. o sentido passar para o Van Riel, porque pá, são 4 km, 4 km são pelo menos 5, 6 minutos, mesmo a andar bem são 5, 6 minutos, portanto faz toda a diferença 5, 6 minutos, não é? E pronto, e o outro recorde acho que é injusto, Sim, concordo mas contigo. é um pouco o que eu também já ouvi pessoas a dizer. Até que ponto faz sentido num Ironman 70.3 e nestas provas estarmos a ligar muito aos recordes, porque são percursos diferentes. Uma coisa é tu fazeres um recorde numa maratona ou numa pista de atletismo ou numa piscina, em que as condições são iguais para todos, em todas as circunstâncias. Sim, Claro, mas a pode haver maratona pequenas também não é. alterações. Maratona também não é. Tu podes bater Sim, tens as várias maratonas sim, mas e tens o recorde da prova, pronto, lá Sim, está, sim. podes ter sempre vento e tudo mais. Podes ter aqui um Mas- recorde de prova. Mas eu acho aí- que em triatlo os recordes é sempre, acho que é quem ganha, é o mais importante e o recorde é sempre só um acréscimo, mas não Sim. tens tanto aquela coisa do recorde como tens em modalidades como a natação e o atletismo, em que os recordes são fundamentais. Muitas vezes os atletas acabam em quarto ou quinto e ficam mega felizes porque foi o recorde pessoal deles, enquanto no triatlo é mais raro veres isso. Sim, eu por acaso aí tenho que discordar contigo, acho que nos Ironmans e nos Alpha o recorde acaba por importar, porque era aquilo que estávamos a dizer, nós próprios estávamos aqui a falar, o Rafa por pouco não ficou abaixo dos 4, ou seja, já estamos aqui a meter um pequeno recorde, ou seja, Exato, acho que os sim, tempos sim. nestas provas até acabam por importar. Agora, abaixo do Alpha Ironman os tempos não importam, não? Mas acho que Sim, nos sim. Ironmans e Alpha Ironman acho que acaba por importar. Sim, tem uma importância maior, mas ainda assim acho que não tem nada a ver com a natação e com o atletismo. Isso de não, todo. claro que não, claro que não. E pronto, respondemos às questões que tínhamos, falámos do Ironman de Dubai e penso que tens mais alguma coisa para acrescentar? Não tenho mais nada para acrescentar. Obrigado pelas vossas questões, por acaso foram bastante divertidas de responder. E vamos fazer isto novamente. Espero que continuem a participar e que continuem a gostar. E até para a semana, sendo assim, Sim. assim vai sair para a semana. Sim, assim vai sair para a semana com um convidado que vamos anunciar novamente só no dia antes. E depois então, vamos então de 15 em 15, né? Se tu não quiseres fazer mais extras, Vamos ver. Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Está bem. Muito obrigado a todos por assistirem. Obrigado, pessoal. E Adeus. espero que gostem então do episódio. Adeus. Obrigado. Obrigado.